Oi, meu nome é Isadora, eu sou graduanda de Medicina Veterinária da FEPEL e hoje eu vou apresentar uma lesão óssea agressiva lítico-proliferativa em coluna cervical de um cão. Esse trabalho é orientado pelo professor Guilherme Cavalcante. Então, lesões ósseas agressivas, elas são caracterizadas radiograficamente por destruição cortical, reação periosteal irregular e zonas de transição indistinta. Elas indicam tanto neoplasia óssea quanto osteomielite. As neoplasias ósseas podem ser tanto primárias quanto metastáticas. A osteosarcoma é a neoplasia óssea primária mais comum em cães. Ela acomete principalmente ossos longos, mas também pode acometer a coluna vertebral. Os sinais clínicos locais normalmente são dor e inchaço, e é uma neoplasia altamente metastática, principalmente em pulmões. Apesar de algumas literaturas disserem que quando acomete coluna vertebral, ela tem menos chance de causar metástase. A osteomielite, por sua vez, é a inflamação do osso, é causada por infecções que podem ser fúngicas, mas acontecem principalmente por causa bacteriana, por traumas, cirurgias ou por via hematógena. Os sinais clínicos são sinais de inflamação no local, e quando acomete a coluna vertebral, ela é chamada de espondilite e pode afetar a medula espinhal, causando sinais clínicos neurológicos. O diagnóstico definitivo não pode ser dado por radiografia, somente por biópsia. O objetivo desse trabalho, então, vai ser relatar o caso de um cão idoso que teve uma lesão óssea dessas agressiva na vértebra cervical, C3. E a gente vai abordar principalmente aspectos radiográficos. Então, o paciente era um cão atendido pelo Hospital de Clínicas Veterinárias da UFPEL. Ele não tinha raça definida, era um macho de 9 anos e porte médio. Ele estava apresentando tetraparesia não ambulatória de início subagudo, há 3 semanas. Foram solicitados, então, exames hematológicos e radiografia de coluna vertebral em porção cervical. Os exames hematológicos não apresentaram alterações importantes, porém a radiografia simples evidenciou uma lesão óssea agressiva em extremidade cranial do corpo vertebral da terceira vértebra cervical, como está indicado na seta vermelha. Essa lesão também estava ocasionando uma redução do espaço do disco intervertebral entre axis, segunda vértebra cervical, e terceira vértebra cervical. Então, com base nos resultados da radiografia simples e no sinal clínico do paciente, optamos por realizar uma mielografia, ou seja, uma radiografia contrastada da medula espinhal. Nessa mielografia, a gente pôde perceber um estreitamento extradural na região da lesão, conforme indicado na seta. Esse estreitamento, ele impediu a progressão do contraste, o que indica uma compressão medular, o que provavelmente estava causando sinais clínicos dele também. Então, a radiografia não consegue diferenciar neoplasias ósseas de osteomielite, então ambas devem conter no laudo radiográfico, porém, a priorização desses diagnósticos diferenciais se dá por fatores predisponentes das doenças, ou seja, o nosso paciente era um cão idoso, ele apresentava uma lesão lítico-proliferativa, ele tinha porte médio, a lesão dele era monostótica, ou seja, cometia um osso só, e ele não apresentava nenhuma lesão aberta na região ou uma cirurgia. A região da coluna cometida foi coluna cervical, que não é comum em nenhuma das duas, e ele não apresentava proliferação para ossos adjacentes, o que acontece mais em neoplasias ósseas. Então, o principal diagnóstico diferencial foi neoplasia óssea primária, apesar do laudo também conter a osteomielite como uma opção, e o diagnóstico definitivo foi dado por biópsia. O tamanho da amostra não foi suficiente para maiores informações, porém revelou material ósseo e cartilaginoso infiltrando o tecido muscular, o que sugere um processo neoplásico de origem óssea. Portanto, o clínico e a tutora decidiram por realizar a eutanásia, visto ao prognóstico reservado do paciente e a localização da lesão causando uma baixa qualidade de vida. Portanto, esse trabalho evidenciou que a radiografia é muito importante para a avaliação e diagnóstico de lesões ósseas agressivas, porém ele não pode dar um diagnóstico definitivo, que é dado somente por biópsia. E desde já agradeço pela atenção.